Quantos podem receber a paz? Meus irmãos, vamos para a palavra. Nas quartas-feiras nós estamos trabalhando sobre a letra P. Eu separei uma palavra aqui especial para nós hoje, tá? Livro do Êxodo, nós vamos abrir, capítulo de número 32. Êxodo capítulo 32, verso de número 1. A dificuldade das crianças aqui em cima ainda é por conta da central de ar. Eu estou fazendo uma viagem agora esse final de semana, vou ganhar uma oferta lá e já tinha endereçado essa oferta para a gente dar entrada no ar-condicionado, que a igreja está sem recurso financeiro. Mas Deus está provendo. E aí eu acredito, eu agendei já para segunda-feira a compra e as instalações das centrais para segunda-feira agora. Tudo pela fé. Eu acredito que Deus já está provendo. Êxodo capítulo 32 diz assim, ó: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levantem-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Olhem para mim, depois a gente volta para a meditação. Meninas, o que vocês conseguirem controlar aí, tá, Isa? O que conseguir aí controlar vai me ajudar, tá? A primeira observação aqui, e a gente vai continuar o texto, mas eu preciso que vocês entendam etapa por etapa. A primeira visão que eu quero que vocês entendam é a ausência de Moisés, o porquê que ele sumiu desse momento, desse período dos hebreus que estavam caminhando sobre as terras desérticas da região egípcia. Por que que este Moisés ausenta-se? Nós já buscamos essa informação para trazer isso para você. A ausência de Moisés se dá porque Moisés estava fazendo uma conexão muito profunda com Deus no Monte Horebe. Ele se isola para o monte e no monte ele faz a busca da direção de Deus. Ele pergunta para Deus, ele pede para Deus, ele quer saber o que Deus queria com o povo. Então, para isso, ele vai até o monte. Lá no monte, ele recebe as tábuas da lei. Essas tábuas da lei foram escritas na pedra pelo próprio dedo de Deus. Essas leis iriam coordenar a vida dos hebreus. Toda lei, ela vem para ajustar-nos, ela vem para nos organizar. Imagine nós vivendo em Goiânia sem lei. Imagine como seria o trânsito sem sinal vermelho, sem o sinal laranja, sem o sinal verde. Imagina como seria a prática do crime sem houver a prática da condenação baseada na lei. Todos nós precisamos de lei. Todos nós precisamos de ordem. Por quê? Porque nós somos incrivelmente inclinados ao erro. Nós nos inclinamos naturalmente à falha, ao pecado. Por isso que não existe ninguém melhor do que ninguém. Por isso que não existe santo mais santo do que o outro. Porque todos nós nos igualamos. O que nos diferencia é a sequência ou a consequência dos nossos pecados. Quem mente peca, tal como quem adultera. Mas a consequência de uma mentira é uma e a consequência de um adultério é outro. Quem mata peca, quem fala mal do irmão também peca. Só que a consequência de quem mata é uma e a consequência de quem fala mal do outro é outra. A observação que eu digo para vocês é que Deus é quem nos rege. Ele nos dá regras. E há uma verdade que eu preciso dizer. Quem quer saber, diga amém. Existem muitas regras humanas, conceitos humanos,
preceitos humanos, dogmas humanos, homens que, debaixo de religiosidade, impregnaram na mente da gente algumas coisas que não são leis divinas, são regras, ordens ou conceitos humanos. Eu cresci em uma religião muito pesada, muito difícil de desenvolver, e eu me lembro que eu tinha que usar 2 camisas, eu me lembro que não podia ter barba, eu me lembro que não podia usar camisa vermelha, homem, eu me lembro que não podia usar bermuda, se jogasse bola, estava pecando, não podia ver televisão, na época não tinha internet, muitas regras postas por homens, muitas leis postas por homens. Por isso que eu sempre digo para todos vocês, leem a palavra de Deus, medite, porque você meditando, não é qualquer pessoa que vai falar uma mentira para você como verdade, você vai acreditar, porque você está pegando a informação, analisando e processando essa informação, comparando-a com a palavra de Deus. Se for verdade, aplica. Se não for verdade, se for conceito e opinião humana, afaste-se. Eu acredito piamente em um evangelho leve. Olhe para mim. Evangelho, mais uma vez, evangelho leve. E por isso eu sou criticado. Mas eu acredito no evangelho leve. Só que nós estamos acostumados a dura serviço. Nós estamos acostumados com a taca, com a peia, com a lapada, com a chicotada. As pessoas não conseguem desenvolver-se de forma natural, espontaneamente, naturalmente. As pessoas não conseguem fluir na obra de Deus se não tiver escala. Tem que ter uma escala. Eu sou da obra para qualquer coisa. Me chamou, eis-me aqui, não importa. É assim que a gente entende no reino de Deus o movimento da serventia, da entrega, da disposição, da disponibilidade. Nós obedecemos a Deus porque amamos e não obedecemos a Ele por causa da lei. Quem está entendendo, diga amém. Pode deixar, eu vou controlar aqui, pode deixar. Então, Deus escreve e chama Moisés para entregar a Moisés a lei. Aí escute só. Quando o povo se ausenta, olha o que acontece. Quando digo Moisés se ausenta, o povo pede um Deus. Olhe para cá, isso é sério. O povo vê que Moisés, o líder, não estava lá, mas por que não estava lá? Estava em conexão com Deus. E o povo age na impaciência. Age na onde? Só vocês, 1, 2, 3, já? É perigoso agir na impaciência. A gente é agoniado. A gente é micro-ondas. A gente é desesperadamente desesperado. A gente se afoita, se agita. O tempo todo a gente quer as coisas funcional. No scroll do celular, na rapidez deste mundo. Os vídeos têm que ter 3 segundos para captar a nossa atenção, porque senão a gente vai de arrasta para cima. Tudo muito rápido, muito processado, muito gigantescamente rápido. Vai na contramão daquilo que Deus quer da gente. Pergunte para mim o quê? Calma. Deus quer calma. Deus quer o quê? Teve gente que não falou. Deus quer o quê? Porque quem come apressado, come cru. Não está na Bíblia, mas é uma verdade. Tudo tem o seu tempo, só vocês. Calma. Põe a mãozinha no coração e diga, tenha calma, coração. Poxa, a gente fica tão agitado nessa Goiânia louca de corre, de vai, de vem. Tem gente que me mandou mensagem agora que não pôde estar aqui porque está lá para o interior trabalhando, mas queria estar aqui. É um sobe, um desce, é um vai, um vem, é uma correria, é um filho para lá, é um negócio para cá, é uma conta para ali, é um boleto para lá, é uma cobrança dali, é fulano de cá, é a cachorra. Calma, coração. Vocês, vai, 1, 2, 3. Calma. Jesus disse, eu vos digo para virem a mim e tomem de mim o meu fardo, que é o quê? Pesado ou leve? Leve. Quem está aqui? Eu sou uma pessoa muito pesada para conviverem comigo. Minha esposa sabe disso. Quando eu estou nas crises, sou muito difícil. Quem está perto de mim sabe disso. E eu luto para ser uma pessoa leve, mas não consigo.
Eu luto, de fato. Minha cabeça às vezes me atrapalha, minha mente, as coisas aqui dentro me atrapalham. E às vezes, como hoje, é um dia que eu queria sumir, literalmente. Aí vem um bocado de pensamento, porque eu não quero ser pesado para minha esposa, para ninguém. Não quero, não faz parte de mim. Eu aprendi com o meu Senhor, que a gente tem que ser leve para as pessoas. Fui leve para minha mãe, nunca dei peso para minha mãe. Minha mãe nunca ficou uma noite sem dormir porque eu estava na gandaia. Nunca me viu bêbado, nunca me viu fumando. Nunca fui pesado para minha mãe, porque eu acredito que um pai e uma mãe, na idade que estão, eu sendo adulto, eles precisam ter uma vida leve. E quem é que proporciona uma vida leve para papai e para mamãe? Os filhos. Então, escuta o que eu vou dizer. Aqui nós temos a agonia e o desespero do povo por conta dessa situação. O povo completamente desesperado, agoniado. E olhe para cá, irmão. Quem age debaixo da pressa age errado. Quem casa na pressa, casa. Vai, complete. Quem casa na pressa, casa. Quem toma uma decisão movido pela pressa, toma uma decisão. Tudo tem que ser milimetricamente analisado, calculado, pensado, repensado, orado, consultado. Então você olha para este povo desesperado, aí eles pedem o quê? Ô Arão, o Moisés sumiu, nós queremos um Deus para nós. Repita para mim, por favor, diga comigo. Tem muita gente que está fabricando os seus problemas, porque não soube esperar. Olhe para cá. Se existe uma qualidade que Deus nos dá, ou quer que nós tenhamos, é a paciência de Jó. Porque todos nós cristãos que acreditamos na Bíblia, nós estamos esperando a quem? Jesus. Em 1994, tem gente aqui que não era nascido, eu ouvi falar que Jesus iria voltar. E já fazem 30 anos, eu ainda estou esperando Jesus voltar. Os apóstolos que pregaram isso, há 2000 anos atrás, pregaram que Jesus iria voltar, todos morreram. E outras gerações vieram. Continuamos ainda na expectativa do retorno de Cristo, testando a nossa paciência. Quem está aqui? O povo pede para si um Deus. Aí Arão, que era servo de Moisés, auxiliar de Moisés, ele diz assim: povo, tira os brincos de vocês. Pai, tira o brinco da filha, tira o brinco da esposa, o anel, a pulseira. Pega todos os ouros que vocês têm e tragam para mim. Aí olha o que diz a Bíblia. E trouxeram, versículo 2, acompanha aí. Arão respondeu: tire as argolas das vossas orelhas de suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas, e tragam para mim. Olha o verso 3. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e a trouxeram a Arão. Este recebeu-a das mãos deles. Olhe para cá. Trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Olhe para mim, irmão, por favor, aprenda isso. Isso aqui eu de madrugada, a gente está orando de madrugada, toda madrugada a gente está orando, e essa palavra veio para compartilhar para vocês na madrugada e me roubou o sono. Eu estou só citando isso para você ver o valor dessa palavra, que pode mudar ou nortear a sua vida. Quando me veio essa palavra, e fizeram de ouro um bezerro para adorar, este Arão, ele colhe todos os ouros, ele pega o instrumento de orive chamado de buril, e com esse buril ele molda. Esse buril é o mesmo que os ourives hoje usam, mas naquela época, claro que é diferente. O buril era um instrumento que moldava, desenhava, trabalhava na ornamentação ou na formatação de qualquer objeto, nesse caso, de um bezerro. Então foi organizado pelo buril um bezerro
foi levantado o bezerro e Arão dizia assim: adorem. É este o Deus de vocês? Então adorem. Está aqui, adorem. E Arão ainda disse: e amanhã nós vamos fazer festa, porque este é Deus. Moisés estava lá recebendo a direção para o povo, e o povo estava fabricando um Deus para si, chamado de Deus bezerro, Deus feito de ouro, Deus feito pela mão de Arão, com um instrumento chamado buril. Olhando para cá, repitam comigo, por favor, diga bem forte. Vai apagar porque está quente, né? Pode apagar. Repitam comigo, por favor, diga: Arão construiu com as suas mãos um Deus de ouro. Estão olhando para mim? Ele constrói com as suas mãos esse Deus de ouro. Levanta para o povo e o povo celebra, o povo festeja, o povo faz festa. Deus lá no monte, junto com Moisés, fala para Moisés: Moisés, desce rápido, porque o povo lá se corrompeu. Vai, depressa. Lá vem Moisés, velhinho, carregando a tábua da lei de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Quando Moisés chega no meio do povo, o povo estava celebrando a criação do seu Deus. Deus tirado das suas próprias joias, Deus tirado dos seus próprios bens, Deus fabricado pela mão de um homem. Eles celebram pela sua conquista, por terem erguido um Deus. Quando Moisés desce, olha para o povo celebrando o Deus de bezerro, Moisés faz uma coisa que não era para fazer, mas eu entendo Moisés. Moisés pega a tábua e pá, quebra. Ele quebra a tábua que Deus escreveu. Ele quebra a lei, ele quebra as ordens de Deus para o povo. Eu entendo Moisés. Depois ele paga um alto preço por causa disso. Depois ele sofre por causa disso. Mas eu entendo ele, porque é revoltante você ensinar a verdade. Você está pagando o preço pelo povo, você está sofrendo pelo povo, e o povo não está entendendo que Deus quer abençoá-los. Moisés arrebenta a tábua, quebra. No versículo de número 19 diz assim, ó: logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou irado, arremessou as tábuas da pedra de suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. Olha o verso 20. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou. Uau. Olha para cá. Ele pegou o bezerro que tinham feito e fez o quê? Uau. O bezerro tinha sido feito com ouro, que passou pelo fogo, que passou pelo buril, e foi passado pela mão do homem. Moisés chega, queima esse bezerro. Olhe para mim, grava isso na sua alma. Tem bezerro na sua vida? Você criou algum Deus para você? Você fabricou algum Deus no seu coração, na sua mente? Você idolatra alguma coisa? Você idolatra algum sentimento? Você idolatra alguma pessoa? Porque a idolatria não é simplesmente eu me prostrar diante de uma imagem de escultura. Idolatria é eu entregar para outro o que é para entregar para Deus. É eu dar para outro o que é para me dar para Deus. Isso é idolatria. Quando Deus não é prioridade na sua vida e alguém está sendo, a sua idolatria está lá. Aquilo ou aquele é o seu bezerro de ouro. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Quando a sua vida financeira é acima da sua vida espiritual, seu bezerro de ouro é o seu dinheiro. Alguém está aqui? Quando o seu prazer carnal é maior do que a sua intimidade e a sua conexão com Deus, a sua carne, o seu prazer carnal é o seu bezerro de ouro. Alguém está entendendo isso aqui? Mas o que é que Deus está dizendo? Moisés desce e queima o bezerro.
Com a sua mão levantada, diga: tem bezerro que precisa ser queimado. Eu não vou mandar você falar do lado, porque é chato demais isso. Eu estou tentando tirar esse negócio de toca no irmão. Já nem deu glória, não gosta também, né? Mas por que a gente faz isso? Para pegar a atenção. Porque tem gente que fica no celular, numa pregação, na rede social. Quem está aqui? Então, para a gente ir finalizando, Moisés quebra o bezerro. E olhe para cá, verso de número 19. Logo que se apresentou ao arraial, viu, e pegando o bezerro que tinha feito, queimou e reduziu o bezerro a pó. Repita olhando para mim. Diga: o bezerro virou pó. Uau! Ele queima o bezerro, ele destrói o bezerro, ele passa o bezerro numa espécie de crivo, de moedouro. E esse bezerro que antes era Deus, ou chamado de Deus, ou adorado como Deus, agora ele vira pó. Era como se Deus estivesse dizendo: não importa o alvo da tua adoração, ou o seu principal foco, quando eu chego, eu faço aquilo que você dá mais valor virar pó. É pó. Pó. Nós viemos da onde? E a gente vai para onde? Fisicamente. Pó. Então o bezerro de ouro vira pó. Só que tem um negócio aqui, eu quero agora a sua atenção dobrada. Atenção dobrada. Moisés pega o bezerro de ouro, queima, tritura o bezerro do ouro, vira pó. Aí ele faz isso, ó. Olha aqui para mim. Ele pega o pó, pastora Cida, e joga na água. O pó de ouro, joga na água. Ele faz o quê? Joga o pó do bezerro de ouro na água. Aí ele pega a água e manda todo mundo beber. E todo mundo bebe a água que antes, a água que recebeu o pó que antes era bezerro, que era Deus. Alguém está aqui? Pastor, isso quer dizer o quê? Grava isso aí agora. A primeira observação é essa: não existe Deus maior do que o nosso Deus. Não existe nada nesse mundo que mereça a nossa adoração, o nosso amor, a nossa priorização. Não existe nada mais importante na nossa vida do que a existência de um Criador, de um Senhor dos senhores, de um Rei dos reis, de um grande Deus. Nada. Paulo fala sobre isso. Paulo diz assim: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem a escassez, nem a fartura, nem a dor e nem o sofrimento, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pode aplaudir. Eu não sei qual é o nível do seu amor por Deus. Eu não sei, porque eu não prescruto a sua alma. Mas você sabe, porque as suas atitudes provam quem é a prioridade na sua vida. As suas atitudes provam quem é que você ama, quem mais você ama, quem mais você entrega, o que mais você faz na vida. Tem gente que quer vitória de Deus, mas não consegue ficar um período de oração de joelho. Tem gente que quer ser cheio do Espírito Santo, mas não consegue jejuar durante a semana. Tem gente que quer conhecer mais de Deus, mas nem tem Bíblia para ler, nem pega na Bíblia para entender. Então escute o que eu vou te dizer. Deus hoje está chamando você e você para viver uma vida de entrega e de prioridade a Ele. Eu sei do que eu estou falando isso, que o Espírito Santo me falou de madrugada isso, que iria trazer pessoas aqui importantes para ouvirem isso. Mude a rota. Ou Deus é o seu principal, o seu tudo, ou Deus é a sua última opção. Ou Deus é o seu maior amor, ou Deus é a sua maior esperança, ou a sua carne e os seus prazeres serão os seus deuses, os seus bezerros de ouro. Para a gente escolher um lado, a gente abre mão de outro. Quem escolhe Deus abre mão do mundo. Quem escolhe o mundo abre mão de quem?
Porque não dá para andar junto, sendo amigo do mundo e amigo de Deus. A própria Bíblia diz: considerem-se inimigo de Deus, se vocês estão amando o mundo. Uau! Alguém está aqui? Então, a primeira observação é essa: Deus reduz a pó e ainda põe o pó do bezerro na água. Para quê? Para isso aqui, ó. Eles bebem água. Agora escute o que eu vou dizer. O pó de ouro dentro da água não era mortal. Quimicamente não era mortal, porque senão todos eles morreriam. Eram fragmentos de pó. Mas por que Moisés manda eles beberem? Escuta o que eu vou dizer. E grave isso no seu coração. Grave isso na sua alma. Quando eles põem para dentro o pó que antes era bezerro de ouro, havia um desejo de Deus ali. Pergunte para mim qual? Fazer com que o povo entendesse que o mal que existe e que é gerado dentro da gente, ele tem que sair. Toda água e todo o alimento que a gente come vira excremento. Alguém está aqui? Toda água e todo alimento que a gente bebe, que a gente come, vira esterco. E olha quanto isso é pesado. Tem muita gente que está adorando o bezerro de ouro. Aí Deus está dizendo: isso dentro de você vira esterco. Não, eu não vou nem dizer esterco, porque o esterco ainda é bom para alguns tipos de plantação. Mas vira excremento. Vai para o esgoto. Aquele povo adorou aquele Deus. Quando Moisés chega mostrando a presença de Deus, aquele bezerro virou pó e foi para o intestino e depois foi para o esgoto. Então olhe para mim. Tem coisa que você está valorizando hoje que não é para valorizar. Daqui a pouco vai virar excremento e vai ser jogado nas fossas da vida. Alguém está aqui? Então com a sua mão levantada, vai, levanta a mão. Diga: eu preciso valorizar meu Deus e a sua presença. Olhando nos meus olhos, cuidado com aquilo que você adora, aquilo que você se entrega. Porque Deus está dizendo: quando vem para dentro de você, vira esterco, é merda. Essa é a palavra. Não vale nada. Não vale nada. Mas escute o que o Espírito Santo está dizendo. Queimar é uma coisa, triturar é outra coisa, ingerir é outra. Mas tem uma questão muito séria. Até quando a gente come uma comida contaminada e dá alguma disfunção intestinal, você tem que colocar tudo para fora para depois ficar bem. Depois que você põe tudo para fora, fica bem, você está completamente purificado. Quando o povo bebe o bezerro de ouro em água, diluído em pó, e depois joga fora e vai para o esgoto, aquele povo estava limpo novamente. Então ouça o que esse profeta diz para o seu coração. Ouça com muita clareza. Se existe uma coisa que Deus quer fazer, é um processo chamado de purificação. Só vocês. 1, 2, 3. Purifica. Agora olhando para cá. Seus olhos têm que ser purificados. Você olha muito o problema, você olha muito para o agora, e você não olha para o futuro. Seus olhos precisam ser purificados. Seus ouvidos precisam ser purificados. Sua mente precisa ser purificada. Seu coração precisa ser purificado. Se não houver purificação, você continua na prática do erro, da falha, da priorização de coisas erradas e vai perder. Vai criar um caos para a sua vida. Não vai viver uma vida digna de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Passe pelo processo da purificação. Engula o seu bezerro e depois ponha para fora. Quem está entendendo?
Então, para a gente fechar, o povo bebe a água e Moisés pergunta: o que foi que este povo fez? Não pense você que sua vida não é observada por Deus, porque é. E por que Deus a observa? Porque você é muito importante. Olhe para cá e veja o quanto Moisés traça um processo de purificação com esse povo, limpando esse povo, purificando esse povo. Então, acredite no que eu vou te dizer: não deixe nada do externo vir para dentro de você e permanecer dentro de você. O bezerro de ouro em pó veio para dentro, mas não permaneceu dentro. A decepção externa vem para dentro, mas não pode permanecer dentro. Alguém está aqui? A mágoa pode vir, mas não pode permanecer. A raiva, o ódio pode vir, mas não pode permanecer. A gente tem que dar um jeito de botar para fora. Então tudo que está dentro de você e é ruim, ou é uma maldade, ou é uma raiva, ou é uma ira, ou uma inveja, é um ódio de alguém, por qualquer motivo, tire de dentro de você isso. Tenha limpeza interna. Jesus disse: eu sou o príncipe da paz. E Jesus disse assim: eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Está bem por dentro é viver esse processo de purificação. Então eu finalizo olhando para vocês e dizendo: é exatamente isso que o Espírito Santo quer: purificar a nossa vida. E começa dentro da gente. Quem crê fica de pé. Uau! Joga a música de Naamã, pastor Rubens, mas antes de jogar a música, pode ser no violão também, tá? Você que sabe. Vamos no violão que é melhor. Vamos cantar a música de Naamã, mas eu convido vocês para a gente fazer essa oração de purificação. Nós vamos fazer essa oração com a entrega da nossa alma, pedindo para Deus nos purificar. Tem coisas que estão aí dentro de você que pode estar escondido e você não percebeu, e Deus quer tirar. Tem algum bezerro de ouro dentro de você? Tem algum bezerro de ouro na sua frente? Tem algum bezerro de ouro levantado para tirar a atenção de Deus? Tem algum sentimento aí dentro que tem que sair? Então nós vamos cantar, e logo após cantarmos nós vamos fazer essa oração. E eu vou pedir para que todos dentro desse ambiente entrem nesse nível de oração, porque eu sei que hoje é noite de purificação. Diga: Deus vai me purificar de todo o mal que lançaram dentro de mim. Mal que foram jogados dentro de você, palavras que foram jogadas dentro de você, maldições que foram jogadas dentro de você, sentimentos que provocaram para dentro de você, Deus vai te fazer lançar fora. Purificação de dentro para fora. Não adianta ser ouro e brilhar, mas ser um Deus de bezerro. Não adianta ser ouro e brilhar, mas depois virar esterco, virar urina. Não adianta brilhar se não tiver a glória de Deus. Pode ser ouro, mas se for bezerro de ouro, não está agradando a Deus. Então hoje o Espírito Santo grita na tua alma e grita no teu ouvido: eu quero te purificar para que você prospere.
Eu quero te purificar para que você cresça. E aqui hoje o Senhor nos marca exatamente para isso. Então, com a sua mão levantada, feche os seus olhos. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, como as águas do rio, então subirei como Naamã, curado. eu abro mão de tudo que sou, só para servir, só para e ó meu Senhor. eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor. Para o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Quando eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. eu abro mão de tudo que sou, só para servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. E a igreja vai, Senhor. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã. Assim como Naamã buscou a purificação, nós vamos buscar agora. E eu quero que você fique sintonizado com o Espírito Sagrado de Deus que está aqui. E por mais que você hoje tenha vindo a este lugar buscar algum outro tipo de movimento para a sua vida, e o Espírito Santo te confronte e te confronta para que você viva uma purificação interna, é porque Ele quer fazer algo externo muito grande dentro de você. Você não pode abrir mão desse momento agora. Nada pode te atrapalhar. Nada, não deixa nada te atrapalhar agora. É a hora de você pedir: Espírito Santo, vem derramar dentro de mim a sua água, a água limpa, a água que purifica, a água que tira a mágoa, o ódio, a tristeza, a agonia, o desespero, a ansiedade, a depressão, a água que me limpa, que me purifica. Então eu não sei qual é a purificação que você precisa, mas agora todos nós vamos orar e buscar essa purificação para dentro de nós. Então comece agora a orar onde você estiver. Comece a abrir a sua boca e fazer o seu pedido em oração de purificação. Comece a pedir a purificação da sua alma, a purificação do seu corpo, a purificação do seu espírito, a purificação da sua fé. Comece a pedir agora em nome de Jesus. Eu sei que o Espírito Santo está ouvindo a sua voz.
Eu sei que o Espírito Santo está ouvindo o seu clamor, mas ainda tem gente que não está com a alma aberta e preparada. Mas o Espírito Santo te chama, te diz: receba agora essa purificação, receba dentro de você agora. Diga: Espírito Santo, me limpa, me purifica. Espírito Santo, tira de dentro de mim o que está me atrapalhando. Tira de dentro de mim o que não é de ti. Tira de dentro de mim essa frieza, essa apatia, essa mormidão, essa angústia, esse medo. Tira, tira, tira. Ele está tirando porque Ele te ama. Ele está limpando porque Ele te ama. Ele está purificando você por dentro. Esquece essa lembrança que está te levando preso e presa para esse cativeiro espiritual. Esquece essa palavra que alguém disse no seu passado. Esquece essa atitude que alguém tomou e te machucou. Esquece essa mágoa. Esquece esse ódio. Esquece essa depressão. Esquece agora, porque o Espírito Santo derrama água sobre a sua vida, para purificar a sua mente, para purificar o seu caminho, para purificar o seu pensamento. Ele toca agora dentro de você. Sinta a presença dEle agora. Sinta. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer. Sinta. E mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo. Sinta esse toque do Espírito Santo aqui. Sinta esse toque do Espírito Santo aqui. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Segura.